Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. João Marinho da Litoral News. Acho que a grande pergunta que fica numa comparação das duas equipes é se, de fato, o cansaço que o Flamengo vem apresentando é por conta do calendário. O Botafogo ele tem o mesmo calendário até agora, porque estava na Copa do Brasil e até jogou um pouco mais que o Flamengo na temporada e está voando fisicamente dentro do campo. Dá para trazer algo para o torcedor em relação a isso? Porque o torcedor hoje se perguntar, será que é o calendário mesmo ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Obrigado. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu está sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que é um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria, de novo vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo? De torcedor. Então vamos. Seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá. Mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim. Mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, mudar e estruturar a equipe. Sim. Ele é de um conjunto da obra. Sim. Que precisa melhorar ou que precisa recuperar. Sim. É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? Tu tá falando de ao 9º jogo, na sequência, tanto nós quanto o Botafogo. O Botafogo já não tá na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu, sim, jogou, mas ele jogou na quarta noite e nós jogamos quinta noite. A gente jogou quinta noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu a Arrascaeta, não? Sim. O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então, quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores, que a gente não sabe ainda no Arrascaeta, nos últimos 2 jogos. Então, quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Os atletas se entregaram pra caramba, cara. Nossa equipe, enquanto a gente pôde, a gente fez frente. Primeiro tempo a gente foi bem na partida. Depois as circunstâncias também vão causando, inclusive as trocas deles, as nossas trocas, a mudança tática que a gente tentou fazer. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. E depois foi a mesma pergunta que eu fiz antes, encontra qualquer competição nacional, qualquer calendário que alguém vai fazer 15 jogos em 42 dias, qualquer lugar do mundo, que é sem intervalo, e aí pede desempenho dos atletas. Quarta e domingo sem lesão. Só encontra um e me mostra que funciona. Vou trazer mais um dado em cima da pergunta. Quando nós vencemos quarta-feira, eu coloquei isso, né? Então não é oportunista porque nós perdemos. Tá? Ouçam e vejam a entrevista do Carlos Ancelotti. É GE que fez. Ele disse que está programando férias para os atletas em meio de temporada, porque o calendário ele é humanamente, ou ele é impossível. Então não é só, e não é desculpa. Nós estamos chateados, nós perdemos, não podia tomar 4, não quer, é um clássico, dói, estamos tristes, sim, não queríamos trazer para todos, tudo isso é verdade. Mas, gente, um pouquinho de bom senso para ti diretamente, um pouquinho de bom senso, cara.
E você explicasse, eu sei que você não gosta muito de falar de questões pontuais, né? Fala mais sobre a equipe no geral, mas qual foi a tua ideia no intervalo? Você coloca o Everton Araújo em campo e aí dá uma recuada no Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava muito bem, inclusive, na minha opinião, jogando ali como volante, achou um belíssimo passe para o Bruno Henrique. Eu queria que você explicasse qual foi a ideia ali. Nós tínhamos que jogar 2 jogos num só. Esse e o de quinta-feira. Se eu deixo o Gerson, estouro o Gerson da mesma forma, foi porque nós planejamos isso. Se estoura o Gerson, já que está com a Arrascaeta, nós ficamos com outro jogador. E precisava, porque senão não ia ter o Gerson na quinta. Por isso. E quem tem que tomar a decisão é a gente, no intervalo, e não depois, quando deu 4-1 e ver o que aconteceu. Mesma coisa, se a gente tomasse a decisão e tivesse um resultado positivo, provavelmente a tônica seria diferente. Boa noite, Xixi. Boa noite, Matheus, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A justificativa da saída do Gerson eu acho muito justa, realmente. Eu entendo esse fato. Mas eu queria que você explicasse a mudança tática que aconteceu naquele momento, porque boa parte do segundo tempo, a partir da entrada do Everton Araújo, o Léo Ortiz jogou mais recuado na zaga. Ele que estava jogando muito bem no meio campo, acabou criando 2 chances de gol e também é um cara que defensivamente contribui muito. Eu queria que você explicasse também essa mudança tática. Ela teve nas 2, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E foi a mesma mudança tática que fez com que nós vencêssemos o Palmeiras de 2-1 no jogo conjugado de 200 minutos. Então tu começa a utilizar em função da necessidade de dar saúde, não é... Como é que é? Não é poupar ninguém. Não é poupar ninguém. É de dar saúde, é ter o mínimo de saúde, mesmo correndo o risco de desempenho cair, como foi o caso, porque eu não queria tirar o Gerson, não ia tirar o Gerson. Assim como o Ayrton e o Fabrício. Porque eles vêm de quarta para cá, e aí a sobrecarga nessa sequência, tempo de recuperação, e aí tu perde para... Então, essas 4 substituições, elas foram planejadas lá em função de ter... E volto a dizer isso, hein? Nós estamos tristes, mas eu estou reconhecendo o grande jogo do Botafogo. Eu não quero deixar bem claro isso. Senão ela parece que o futebol só joga de um lado. Não, teve um conjunto todo. Galera, teve até uma mini discussãozinha aí com o jornalista, né? O Tite falou, não, você não perguntou? Agora escuta. Uma discussãozinha aí, mas, cara... Infelizmente, o Flamengo perdeu, não tem mais o que falar, né? Já foi agora, o Flamengo agora já não briga mais pelo Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, tem que acontecer muita coisa para o Flamengo tentar novamente conquistar o título, né? Inclusive agora o Flamengo está atrás do Palmeiras, né? O Botafogo aí foi para a primeira colocação, está na frente do Fortaleza e o Flamengo está atrás do Palmeiras por conta de saldo de gols. O Flamengo estava em terceiro, caiu porque está com um saldo de gols menor do que o Palmeiras. Palmeiras que fez 1 de saldo de gol em cima de São Paulo e já passou o Flamengo. É complicado, né, cara? É complicado. Agora o Flamengo, a próxima partida do Mengão é no dia 22 contra o Bolívar, né? Não vamos ter o Pedro, infelizmente. Vamos ver o que vai acontecer com a Arrascaeta aí. Se a Arrascaeta vai ou não está à disposição, porque se não tiver também, daí a casa caiu, fudeu tudo, já era, cara. Nossa, que bosta, viu? Sem Pedro, sem Gabigol, sem Cebolinha e sem Matias Vinha. Olha a situação do Flamengo, cara. Senhor Marcos Braz, por favor, cara, corre aí nessa Eurotrip aí que você foi, né, em busca de reforços, volta com os 2, 3, cara, porque, pelo amor de Deus, a situação tá complicada, tendo que improvisar Guilherme Varela na lateral esquerda, cara, olha só isso. E mais, digo mais, daqui a pouco o Flamengo vai ter só o Varela pra lateral direita, a lateral esquerda, que sabe-se Deus quem, porque o Wesley vai embora pra Itália, pro Atalanta. Depois do jogo contra o Bolívar, ele nem volta do Rio de Janeiro, vai direto pra Itália pra assinar aí com o Atalanta, cara. Então, senhor Marcos Braz, o senhor tem uma obrigação, é difícil, cara, o senhor tem uma obrigação de voltar com pelo menos 2 reforços prontos da Europa quando você voltar Brasil pro Rio de Janeiro, cara.
Mas por enquanto foi isso, trouxe aí os melhores momentos da entrevista ao técnico Tite, né? Lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!